Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é William e esse é o canal A Expressão da Riqueza. No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco a respeito de fundos imobiliários, que eu fui obtendo de conhecimento até aqui, falando o que são, mostrando também na minha carteira na prática em quais eu invisto e explicando mais ou menos a minha estratégia. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, como o intuito do vídeo é mostrar o que são fundos imobiliários e dar uma definição, eu tenho uma série aqui no canal na qual eu invisto R$200 todo mês. Só que, como vocês podem ver na minha carteira, sou um investidor do tipo mais conservador. Então eu optei na minha estratégia estar fazendo 50% do meu aporte em fundos imobiliários, que é renda variável, e 50% do meu aporte em renda física, para estar controlando ali e eu não ter uma perda, pois eu estou começando, sou iniciante ainda e estou obtendo conhecimento. E de nada adianta eu estar fazendo para vocês, indicando para vocês fazer uma coisa e não estar investindo o meu dinheiro. Eu não passo de uma credibilidade. Então, por isso, estou fazendo isso na prática aí, para a gente estar aprendendo junto e o céu é o limite, beleza? Então, primeiro, o que seria fundo imobiliário? Fundo imobiliário é como se você investisse em imóveis, Mas só como a gente vê aí no Brasil, imóveis, quem tem aí 50 mil, 100 mil, 200 mil para comprar um imóvel? Então, pensando nisso, as pessoas, com o valor ali das cotas, tem cota de base 10, que seja um valor até R$10, e cotas de base 100, que o valor de preço média é 100, que eu vou estar explicando mais à frente. Então, as pessoas se juntam por um bem comum, e aí elas pegam e investem no fundo imobiliário, Esses fundos imobiliários é como se tivesse pedaços, do imóvel ali, pedacinhos. Um grupo de pessoas, como se fosse um bolão. Um grupo de pessoas se juntam para fazer uma aposta ali, para estar conquistando, um bem comum ali. Mesma coisa no fundo imobiliário. Um grupo de pessoas se juntam para comprar um imóvel e cada pessoa tem um pedacinho daquele imóvel, uma porcentagem daquele imóvel, que são as cotas. O fundo imobiliário, temos fundos imobiliários de tijolo, que é físico, como shoppings, galpões logísticos, supermercado, hipermercados, entre outros, e fundos de papéis, que são como se fosse dívidas, Na real, são dívidas entreladas ali no setor imobiliário, beleza? Bom, em base a essa explicação, eu vou estar mostrando agora para vocês aqui na prática os 5 fundos de imobiliários que eu escolhi para minha carteira, visando o longo prazo, a receber dividendos, beleza? E aí eu vou estar mostrando cada um ali, a ferramenta que eu utilizo é o Investidor 10, no qual eu vou fazendo um controle ali da minha carteira, e eu vou estar ali mostrando para vocês os 5, que eu estou investindo, quantidade de cotas e tal, para você estar fazendo uma avaliação e estar escolhendo quais fundos você vai estar investindo. Lembrando que esse vídeo não é indicação de compra ou venda, é apenas didático, então tome as suas próprias decisões, beleza? Então, vou estar mostrando aqui os 5 fundos imobiliários no quais eu investi. Bom, o primeiro fundo que eu quero falar é o VENO11, que nada mais é um fundo de tijolo, ou seja, ele é fixo, e de lajes corporativas. Lajes corporativas são prédios, que essas empresas pegam e alugam para estar fazendo levantamento,
parte administrativa ali. Aqui são números de cotistas que esse fundo tem, e ele é de base 10, né, por cota. O que foi quanto que ele pagou por cada cota foi 0,5, e o valor patrimonial do fundo. Esse fundo está bem descontado, muito descontado devido a algumas coisas que aconteceram nele. No decorrer dos meses eu vou estar trazendo um vídeo de relatórios de cada fundo desses que eu tenho na minha carteira. Renda variável, né? A gente tem às vezes ganho ou perda. Para as pessoas que compraram ele com valor mais acima, hoje pode estar tendo alguma perda. Eu, como já comecei a comprar ele na baixa, minha perda já é mais baixa ali. É mais como um investimento a longo prazo. Eu vou levar ele até um número mágico ali de 103 e vou ver. No decorrer de alguns anos eu sei que a tendência ele está valorizando. Eu vou mostrar também aqui quais imóveis ele tem, né, mais abaixo. E a vacância aqui, a vacância é um número vago, né? É como se fosse o número dos imóveis que ainda não está alugado. Por exemplo, se tiver 1% de vacância, é que quase tudo os imóveis estão alugados. E apenas uma sala, por exemplo, não está alugada. A vacância dele aqui está baixa, então está ok. Beleza? Cadê? Mais abaixo aqui eu vou te mostrar uma outra coisa. Como eu falei, né? O dividendo que ele pagou por cota foi 5 centavos. Fundo de tijolos de lajes corporativa. E aqui está falando sobre o fundo em si, né? Qualquer dúvida, só está entrando no Investidor 10 e está lendo aqui, ó, como o fundo, né, faz aí. Vou dar uma breve explicação aqui. Os imóveis do Vino 11 estão localizados no Rio de Janeiro e São Paulo. O fundo cobra uma taxa, né, de administração de 1,2 aí. E aqui está falando qual que é o preço do valor patrimonial, que é o PVP, né? O PVP dele, que está baixo, 0,5. É recomendável comprar até 1, né? Esse aqui está quase 50% descontado aí. Mas, como eu disse, não é recomendação de compra ou venda. Aí você tira suas próprias decisões, beleza? Aqui são as listas de imóveis deles, tendo 8 em São Paulo e 2 no Rio. Beleza? Na dúvida, é só dar uma olhada. E eu vou estar trazendo, no decorrer dos meses aí, o relatório falando um pouco a respeito de cada fundo aí. Bom, agora vamos para o segundo fundo, que é um fundo de papel, né, do híbrido aí. Fundo de papel, e eu vou falar aqui a respeito do número de cotistas que ele tem, né, 405 mil, número de cotistas, o valor patrimonial desse fundo, né, tá aqui, ó, e quanto ele pagou de rendimento mensal ali por cada cota que você tem, que é 0,9 centavos. Beleza? Aí aqui tá falando dele, o PVP dele, 0,98, e quanto ele pagou num ano. Dividend yield aí dá de 12%, 12, quase 13, né? Dividend yield. Fundo todo positivo, tá? Aqui, ó. Quando ele pagou de dividendo, 9 centavos.
Daqui é a comparação, tá? Aqui, ó. Aqui é o CDI, né? E embaixo é o fundo, beleza? E aqui tá dando uma descrição sobre o fundo. Aí você lê com mais calma para o vídeo não ficar tão grande. Vou só falar uma base aqui dele, beleza? O fundo VGHF11 cobra 0,9% sobre patrimônio líquido, né? O mínimo de R$ 10.000 mensais. A taxa de administração possui atualmente um PVP, né, que é preço pelo valor patrimonial aí, de 0,98 de dividend yield nos últimos 12 meses, que é equivalente aí a 12,93, né? Lembrando que também que os fundos imobiliários você não paga imposto de renda dos dividendos, somente se você for vender, né, esse fundo aí, que aí você vai pagar o imposto de renda. Agora, dos dividendos não tem que declarar nenhum tipo de imposto de renda, beleza? Isso é o fato positivo dos fundos imobiliários. Como aqui não tem imóvel fixo, são apenas, né, dívidas entraladas no setor imobiliário. Aí aqui está falando, ó, os fundos de papéis são aqueles que não realizam investimentos em imóveis em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário, como letra de crédito hipotecária, letras de hipotecárias, LCH, né, LCI, LCH e certificado de recebíveis imóveis, CRI, e até mesmo cotas de outros fundos imobiliários. Beleza? Então, fundo de papel não tem imóvel físico. Agora, fundo de tijolo tem imóveis físicos. Agora eu vou falar um outro fundo imobiliário aqui que eu invisto. Beleza? Também um fundo de papel, né? Aqui. Ele é de base 10 também, como os outros dois anteriores, também de base 10. Quanto ele pagou no último mês, beleza? O valor patrimonial, o número de cotistas. Deixa eu ver, tem mais uma coisa aqui que eu esqueci de mostrar para vocês. Aqui, ó, essa parte. Quando você entra lá, você analisar, vai ter tudo isso daqui que eu estou descrevendo mais abaixo, no topo, né? Aí você vai avaliar quanto ele está cotado, né, o preço dele ali. Esse aqui é o dividend yield, é quanto ele pagou de dividendo no ano. Esse aqui é o PVP, que é o preço, né, que ele está por cada cota, beleza? Liquidez diária é o valor das negociações, de quanto que ele está sendo negociado, né, por dia na bolsa de valores. Para você que, por exemplo, se precisar do dinheiro de imediato, você está conseguindo vender ele, beleza? Isso daqui é a variação que ele teve em 12 meses, quanto que ele valorizou, né? Ele valorizou 15%. Então, ele está positivo aí. Quem comprou ele na baixa, né? Então, aqui, eu vou estar mostrando uma coisa aqui para vocês, que eu esqueci de mostrar. Não vindo? O Vino, aqui, ó. Quanto tá a cota dele, né? O fundo de tijolo. Tá 5,71, mas ele já custou aqui, ó, 8. Entendeu? Já custou 8. O dividend yield dele tá ok. Beleza? Tá ali 12%, tá acima da Selic, né? O PVP dele, né, tá quase 50%, então ele tá bem descontado. E a liquidez diária dele até que tá alta, né, em vista do outro lá.
porém ele teve uma queda muito grande. Então a gente vai acompanhar os relatórios para estar trazendo para vocês aí, né, o que aconteceu com esse fundo. Às vezes o fundo caiu porque ele fez alguma alavancagem, entre outras coisas. Então eu optei, né, de estar investindo nesse fundo aí para ao longo prazo aí, talvez daqui a 2, 3 anos ele está subindo e o que eu tiver investido nele praticamente vai dobrar, né? Mas lembrando que não é recomendação de compra, é a minha metodologia, já que eu não vou estar tendo nenhuma perda, né? Porque eu já estou comprando ele na baixa. Beleza? Então vamos voltar para a explicação lá. Isso aqui também é um fundo de papel, né? Vocês podem ver quando que pagou de dividendo. E aqui embaixo ele ultrapassou, né, o CDI. Olha lá. Ultrapassou o CDI. E aqui está mostrando. O CDI, você tivesse deixado há 2 anos, aí corrige o CDI, você teria pegado isso. R$1.000 você pegaria 256 a mais ali. E investindo nesse fundo você vai pegar 1.338. Aí mais abaixo está falando sobre o fundo aqui, né? Tá falando sobre o número de cotista e tal, como os outros ali. Quanto que ele cobra de taxa de administração, né? E o PVP dele, que está abaixo de 1, está descontado até 1 ali, 1 e um pouquinho, é bom você comprar. Acima disso já não é tão relevante você comprar, beleza? Também é um fundo de papel, então não tem nenhum imóvel em si. É a mesma coisa do outro fundo de papel. Agora eu vou passar para o nosso próximo fundo imobiliário aí que a gente está investindo. Deixa eu subir. Aqui, ó. O GARI 11, né? Que é o outro fundo que a gente está investindo, o nosso quarto fundo. A cotação dele está em R$ 9,18, pagando um dividend yield de 11,2% ao mês aí, ao ano, né? Ao longo de 12 meses. O PVP, que é o preço, né? Que se você tiver dúvida do que é o PVP, preço sobre o valor patrimonial, beleza? Ele está abaixo de 1, né? Como eu falei, está compensando aí. Você está comprando acima de 1 não é recomendado, mas vale da sua análise ali, beleza? Às vezes ele está 1.1 e é um fundo que você gosta, que você quer investir, você pode investir nele. Agora 1.2 assim já fica mais arriscado, mas vai da sua concepção aí, beleza? A liquidez diária, que é o tanto que ele é negociado, caso você precisar vender ele, né? É bem alta. E a variação dele, quanto ele valorizou. Ele valorizou 12% aí. Beleza? Setinha positiva, valorizou 12% no longo de um ano. Aí aqui está mostrando para vocês aí, tá? PVP, tal, pelo patrimonial. Ele é um fundo híbrido, que eu vou estar explicando mais abaixo lá na descrição, mas híbrido é como se ele fosse não só de um segmento em si, tá? Esse é um fundo de tijolo, tá? Então ele tem imóveis físicos, o número de cotista e as cotas emitidas, o valor patrimonial dele e o valor por cota e quanto ele pagou no último rendimento aqui. Tá aí, descendo mais abaixo aqui, vou estar mostrando na prática. Cadê? Deixa eu mostrar para vocês.
aqui ele falando a descrição do fundo, né? Lembrando, você pode entrar na ferramenta Investidor 10 e tá mostrando, lendo aí, né, a descrição de cada fundo com calma e analisando se é uma boa aquisição para você, beleza? Então, aí aqui, né, os imóveis do Garanhuns estão localizados principalmente, aqui estão as cidades, né, e os estados nas quais eles estão localizados, na Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo. Beleza? Aqui é quanto ele cobra, né, pela taxa, né? Aí tá falando aqui. Como eu já li mais acima, eu não vou precisar estar falando. Agora aqui, ó, os fundos de tijolo, também conhecido como fundo de renda, são chamados assim por representar imóveis físicos, como eu disse no início do vídeo ali. Normalmente, o capital levantado dos fundos de tesouro são utilizados para aquisições de construção de imóveis, para que esses passem a ser gerando uma renda passiva com aluguéis, beleza? Então, de acordo, né, que você tem você comprou o fundo, né, no setor imobiliário todo mês, né, os dividendos são os aluguéis que você recebe por cada cota, beleza? Concluindo, né, a explicação aí mensalmente vai estar caindo ali, de cada fundo vai estar caindo o seu dividendo, que é o seu aluguel mensal, e esse dividendo não tem imposto de renda, beleza? Agora eu vou estar mostrando os imóveis que ele tem aqui. Em São Paulo ele tem 8, 4 na Bahia, está bem diversificado, né, pelo longo do Brasil, por isso que é importante você escolher bem seus fundos e de maneira diversificada, porque, por exemplo, em algum segmento ele pega e tem uma queda e no outro ele sobe, hein? Sua carteira fica, né, baixou aqui que sobe, baixou aqui que sobe, aí ela se mantém, você não tem uma grande perda, se tratando de renda variável. Aqui estão o nome de cada imóvel, depois você dá uma olhada com calma. E vamos para o nosso último, né, fundo imobiliário, que é um fundo, né, mais voltado para agricultura, né, que é aqui, ó, XP, crédito agrícola, é um FIAGRO, beleza? Aqui, ó, é o quanto ele está valendo, né, a cota, 8,79, o dividendo de yield, né, que ele está pagando de dividendo no ano, ele pagou 14,3% no ano. O PVP está abaixo de 1, está ok aí. E quanto ele está sendo negociado aí diariamente, né? E teve uma avaliação positiva aí ao longo de 12 meses, subiu aí 4,5%, ok? Vou falar agora a respeito da descrição dele, mas aqui abaixo. Aqui, quanto que ele está pagando? 10 centavos, né, por cota. Comparação dele com o CDI e os outros investimentos. Na dúvida você pode dar uma olhada aí depois nessa ferramenta. E aqui está descrevendo, né? Esse aqui eu vou ler um pouquinho mais. Por se tratar de um fundo agrícola que estou assimilando mais a respeito dele aí. O fundo SPCA 11 cobra uma taxa de administração que
possui atualmente um PVP de 0,93 e um dividend yield acumulado nos últimos 12 meses de 14,3, que eu disse mais acima. É um fundo híbrido, possui uma mescla entre fundos de tijolo e fundos de papel. Né? Como eu li mais atrás aí, né? Posteriormente, tinha fundos lá que estava escrito híbrido. Híbrido nada mais é que você está tanto investindo em fundos de tijolo, né, e fundos de papéis, como mencionado aqui. Beleza? E agora eu vou voltar aqui na minha carteira, né? Tá mostrando para vocês aí, para você que está acompanhando aí a minha série, né? Investindo R$200 mês a mês. E no final desse mês eu vou estar fazendo meu aporte. Aqui, né? São os fundos que eu descrevi para vocês aí. O Gari 11, eu tenho 7 cotas. XPCA 11, tenho 7 cotas. BTCI 11, tenho 6 cotas. E o Vino 11, eu tenho 10 cotas. VG HF 11, eu tenho 6 cotas. E aqui está, né, mostrando o preço atual, preço médio, beleza? E a variação, o saldo que eu tenho de cada um. E é isso. Se esse vídeo te ajudou, considere se inscrever no canal, compartilhe para alguém que você acha que deva ver esse vídeo, para estar esclarecendo mais a respeito de fundos imobiliários. Nos vemos no próximo vídeo.